Edição melhorada e ampliada em fevereiro de 2017. Não prossiga sem assistir o primeiro vídeo, ele é indispensável. Mantenha a sequência dos vídeos para um bom entendimento. Planeta do Apocalipse, 7 de 10, o falso arrebatamento e o real arrebatamento. Pedimos aos leitores um pouco de paciência nesse vídeo, pois o assunto é muitíssimo forte, e o editor precisa dar algumas explicações, para lhe confortar e não criar nenhum pânico ou danos em seu psiquismo. Tenha paciência e escutem ou leiam com calma e atenção, pois o assunto é sério e real, e o tempo está acabando. Todos precisam entender o significado dessa vida para ficar tranquilo com o grande prêmio que receberão, após o evento real, que muitos fizeram desse um cavalo de batalhas, e tem aterrorizado os que acreditam. Até a indústria cinematográfica desvirtuou tudo e ainda descreveu de forma totalmente absurda. Devido às múltiplas interpretações seguintes, dos pesquisadores e estudiosos dos livros sagrados, e dos inúmeros credos, crenças e seitas, e aos diversos pontos de vista entre si e entre outras religiões, e das crenças e descrenças. Da vida após essa vida ou após da morte. Da encarnação, desencarnação e reencarnação. De onde ficam ou para onde vão os que morrem. Da crença do inferno, do purgatório e do umbral. Da vida após a sepultura ou da cremação dos corpos. Ou se tudo acaba com o sepultamento ou a cremação. E ainda, os arqueólogos deram suas versões sobre as múmias, da maneira que julgaram ser. Devido a esses múltiplos pontos de vista e crenças, o editor vai se privar de dar suas conclusões, com os detalhes reais, conforme aprendeu com os seres das estrelas, e deixará que cada um continue com suas crenças ou descrenças. O editor tem a missão de repassar o que recebeu, e não de mudar os conceitos e as crenças de ninguém, e muito menos de empenhar novos conhecimentos. Para o Pai Maior, não importa qual religião promulgamos, o Supremo Criador espera apenas que cada um se comporte como filhos legítimos, e não como filhos bastardos. O editor vai apenas expor todos os capítulos e seus versículos correspondentes aos profetas, e colocar embaixo suas observações. O leitor deverá tirar suas próprias conclusões, para que não haja atritos e nem discórdias. Da mesma forma que fabricante, polícia e patrão sempre têm razão, gosto, cultura, política e religião não se discutem, nem se impõem. Se todos gostassem apenas do vermelho, o que seria das outras cores? Os abutres e as hienas preferem a carne podre, enquanto as aves de rapina e os felinos só comem a carne fresca que caçou. Da mesma forma são as interpretações e ponto de vista de cada um. Exemplo: se alguém jogar na parede um balde com tinta, muitos observadores e curiosos formarão inúmeras imagens em suas mentes, porém, para o autor foi apenas tinta jogada na parede, e nada mais, talvez em um momento de fúria ou revolta. Da mesma forma são as nuvens, as geleiras e as montanhas. Cada um vê aquilo que quer ver, porém, para a maioria, não passa de nuvens, montanhas e gelos. Assim são as religiões. Do mesmo livro nascem inúmeras interpretações e criam vários rituais, com adornos, músicas e vestimentas diferentes. Isso faz parte da evolução do ser pensante falante. Religião é apenas uma escola, onde se aprende os ensinamentos divinos, e nada mais. Com a prática dos ensinamentos, passamos a evoluir aqui nessa vida, e na vida eterna.
Os rituais, vestes e adornos, existentes em cada uma das religiões, são apenas questão de gosto e adaptação, criados ou modificados pelos seus criadores ou pelos seus adeptos. Tal qual uma festa, quem se satisfaz em uma festa, sem músicas e sem bebidas, certamente o bolo vai entalar na garganta. Quem ficaria satisfeito se não tivesse os rituais e vestimentas adequadas nas religiões? Lembre-se ainda, que esse conjunto de vídeos, está correndo o mundo e tem em leitura oculta, CC, todos os idiomas, e cada país tem a sua religião ou ramificação das religiões, sem esquecer os politeístas, incrédulos, ateus, deístas, céticos e ainda os hipócritas e fariseus, que na hora do aperto, vão vasculhar a internet com unhas e o ranger de dentes, vão querer saber o que está acontecendo e o que deu errado. Em suas ignorâncias e apego, vão querer proteger seus bens materiais, seus tesouros e seus valiosos troféus de carne. Esses, não aprenderam que aqui, é apenas uma vida provisória, uma escola, ou melhor, um estágio do espírito ou da alma, preso e escravizado pelo fardo de carne que carrega, e que a vida aqui, é um piscar de olhos na eternidade da vida real de cada um, e muito mais. Poucos se prepararam ou viveram da forma que os antigos egípcios e os velhos monges do Tibete viveram, eles viviam e se preparavam para a morte, e não para essa vida provisória de provas e expiações, entre sonhos, pesadelos e ilusões. Nessa série de vídeo, ampliada e melhorada, o editor colocou o assunto sobre o espírito emancipado, ou melhor, a recompensa da morte. Veja mais adiante. Origem do nome Arrebatados, ao qual criaram o evento do arrebatamento. Esse é um assunto que o editor precisou colher da internet, dos estudos de teosofia, pois o nome Arrebatados só aparece uma vez na Bíblia, e é preciso incluir esse evento que criaram, para justificar o real arrebatamento que lerão mais adiante. A igreja de Tessalônica, cuja seus habitantes eram os tessalonicenses, ainda tinha algumas dúvidas sobre o dia do Senhor. Eles achavam que já tinha acontecido o dia do Senhor, então pararam de trabalhar. Eles estavam sendo gravemente perseguidos, então o apóstolo Paulo escreveu para esclarecer o mal-entendido e confortá-los. Trechos da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, retirados da Bíblia Online. 2 Tessalonicenses 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 2 Tessalonicenses 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 2 Tessalonicenses 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nota do editor: notem bem que os 3 trechos da carta de Paulo estão bem definidos, e não deixam nenhuma dúvida quanto à confusão que fizeram com o nome arrebatado, nome esse que foi criado por Paulo depois do desânimo e das perseguições dos Tessalonicenses. Anterior a essa palavra, existia o dia do Senhor. Termina aqui a pesquisa da internet. Digo-vos, naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado, e o outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada, e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será tomado, e o outro será deixado. Perguntaram-lhe: onde, Senhor? E respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres.
Lucas capítulo 17 versículo 34 a 37. Nota do editor: essa é outra profecia que muitos religiosos confundirão com o arrebatamento na forma de evaporação do corpo físico. Esqueceram-se do detalhe dos abutres. Segue o assunto dos seres das estrelas, que vai corrigir as distorções criadas e mostrar o real arrebatamento. Aqui começa o arrebatamento real. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassarão, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse capítulo 1 versículo 7. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus capítulo 24 versículo 35, Lucas capítulo 1 versículo 33, e Marcos capítulo 13 versículo 31. Observação: notem bem, o último parágrafo foi bem frisado, por 3 profetas. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. Quando, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu nem o Filho, senão o Pai. Marcos capítulo 13 versículo 24 e 32. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória. Lucas capítulo 21 versículo 27, Mateus capítulo 24 versículo 30 e capítulo 26 versículo 64, e Marcos capítulo 13 versículo 26. E capítulo 14 versículo 64. Observação: notem bem, mais uma vez, o último parágrafo foi bem frisado, por 3 profetas. Novos lares provisórios nos aguardam, outro mundo provisório, confirmando outras profecias. E logo enviará os seus anjos, e ajuntará os seus eleitos, desde os 4 ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Marcos capítulo 13 versículo 27. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24 versículo 31. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra. Apocalipse capítulo 21 versículo 1. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 22 versículo 5. Veja também em Apocalipse capítulo 21 versículo 23, capítulo 20 versículo 11, e em Isaías capítulo 65 versículo 17, e em 2 São Pedro capítulo 3 versículo 13, lá encontrarão mais argumentos para reforçar o assunto. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Isaías capítulo 13 versículo 20. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías capítulo 65 versículo 17. Alguns confundirão com o arrebatamento dos eleitos de Jesus. No entanto, nesse dia serão retirados todos os seres vivos e os que morreram, inclusive os animais, da mesma forma que foi realizado na Atlântida quando submergiu há cerca de 27.000 anos, e assim foi mais 3 vezes, a cada 6.666 anos, após a submersão da lendária Atlântida descrita pelo filósofo Platão. Está sendo o 4º episódio, realizado pelo planeta intruso, higienizador, ou o 4º cavaleiro do Apocalipse. Será o 4º julgamento, o julgamento final, ou o famoso
juízo final. Sim, será o que denominarão de arrebatamento, porém será global, e não arrebatamento dos eleitos. Seria desumano, no meio de tanto sofrimento e dor que todos estão passando e continuarão a passar, privilegiar alguns e penalizar as maiorias. Isso não é atitude digna de um Deus de amor. Quem pensa dessa forma, provavelmente não é um dos eleitos, e sua mente está corrompida, ou o seu Deus e um ser vingativo e perverso. Para finalizar o arrebatamento, vamos repetir mais uma vez as principais profecias, para que não haja nenhuma dúvida. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Isaías capítulo 13 versículo 20. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías capítulo 65 versículo 17. E logo enviará os seus anjos, e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Marcos capítulo 13 versículo 27. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24 versículo 31. Repetindo e explicando melhor, o que foi dito em outro vídeo. O astro intruso é como se fosse o barômetro aferidor dos esquerdistas do Cristo. Uma de suas funções é o de atrair para seu bojo etéreo astral, todos os espíritos que tiverem em sua sintonia, cuja baixa vibração sintonize com a desse astro higienizador, assim como as limalhas de ferro são atraídas por um ímã, ele atrairá os esquerdistas do Cristo. Quando o profeta diz que, e logo enviará os seus anjos, e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu, onde estarão os mortos eleitos, ou seja, os que estão nas extremidades do céu, mortos, são os escolhidos, os outros, os espíritos terrícolas desregrados, se foram atraídos pelo magnetismo do planeta higienizador, o planeta intruso. Falamos acima em Atlântida, essa foi procurada por inúmeros pesquisadores e cientistas, e existem muitas controvérsias quanto ao local e se está na terra ou no mar. Alguns estiveram bem perto e não encontraram. O editor coloca aqui a localização quase exata. Atlântida está no fundo do Oceano Atlântico, no Mar de Sargasso. Sargassos, ao sul do Triângulo das Bermudas. Se o editor tiver permissão, colocará no mapa o seu local com precisão. Mantenha a sequência dos vídeos, e prossiga até o final de todos, porque em cada final dos vídeos foi colocado partes diferentes das funções principais ou os nomes do astro em questão, e parte da animação em 3D, com sua devida tradução em legenda oculta, para os leitores que não entendem o idioma narrado aqui. Continue essa leitura até o final, para entender a licença de republicação, ou acessar a playlist dessa série de vídeos, e veja mais informações na descrição dos vídeos. Astro higienizador, por fazer a higiene física e etérea do planeta Terra. O causador do desconforto psíquico e emocional. O gerador das doenças e epidemias estranhas e doenças que foram erradicadas. Continua em outros vídeos. Créditos. Editor e animação em 3D. Corolário. Informações. Do astral superior. A mente cósmica. Narradora virtual. Mary Byte. Imagem da abertura. Creative Commons.
Esse vídeo está sobre a licença da Creative Commons, com a opção Atribuição sem derivações. Atribuição sem derivações significa que esta licença permite o download e a redistribuição comercial e não comercial, desde que o trabalho seja distribuído inalterado e no seu todo, sem corte ou mixagem, com crédito atribuído ao autor desse vídeo, que é corolário. Atribuição de créditos não é pagamento ao autor do vídeo, é colocar descrições em seu canal, na descrição do vídeo ou usar os recursos da empresa de seu canal. Se não sabe como atribuir créditos, veja com o seu suporte técnico, como atribuir créditos para corolário, ou pesquise usando o nome da empresa onde está colocando os vídeos. Existe ainda outra licença digital, para rastrear os que fazem mau uso dos vídeos de outros.